Om Gyanatirmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotarasata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do último capítulo do Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 45, onde Krishna diz: quando uma pessoa permanece apegada aos seus respectivos trabalhos, elas podem alcançar a perfeição completa na forma da qualificação para o conhecimento transcendental. Escute agora como uma pessoa que está ocupada nos seus deveres prescritos alcança essa perfeição. 46. Todas as entidades vivas surgem da Suprema Personalidade de Deus, que permeia todo o universo. E o ser humano alcança a perfeição adorando o Senhor Supremo através da execução do seu dever prescrito. 47. É mais benéfico executar a sua própria ocupação, o seu próprio dever, né, o seu swadharma, do que, mesmo que imperfeitamente, do que executar de maneira perfeita o dharma de outrem. Executando o seu trabalho de acordo com a sua própria natureza, a pessoa ela não incorre em pecado. Ou seja, isso é que Krishna tenta explicar desde o começo para Arjuna, que por mais que ele não queira lutar é o dever dele. Então, se ele permanece fixo no cumprimento desse dever, por mais que de maneira imperfeita, ele vai alcançar a perfeição e não vai incorrer em pecado. Portanto, no entanto, se ele tenta executar a tarefa de outrem, mesmo que de maneira perfeita, mas falha em cumprir a sua, ele vai ter que pagar pelas reações daquela ação. Ou seja, de maneira geral, Krishna diz que ele sempre vai dar uma chance de aperfeiçoamento, né, para aqueles que sinceramente cumprem e desempenham os seus papéis ao qual foram destinados pelo seu karma. Né? E não tentam simplesmente burlar as regras ou as leis ou tentar tirar vantagens indevidas, né, de uma posição que não lhe pertence. Então, é melhor que você cumpra com sinceridade aquilo que lhe é prescrito, né, que Krishna automaticamente te libera, né, de qualquer reação pecaminosa e, com certeza, te propicia um destino mais favorável no seu futuro. Ou seja, você continua avançando. O segredo de Bhakti é justamente o fato de que, se você cumpre tudo certinho, né, cumpre certinho no sentido de que se você segue o processo de maneira sincera, por mais que hajam erros durante a execução deste processo, você não perde, né, aquilo que você conquista em Bhakti. Vide o verso que nós lemos no capítulo acho que 9, onde Krishna diz que mesmo aquele que comete os atos mais abomináveis, se ele se mantém fixo na minha adoração e se arrepende, eu o perdoo e lhe dou uma chance, né, para a perfeição. E rapidamente
ele alcançará essa perfeição. Krishna faz questão de dizer rapidamente, ele alcançará essa perfeição porque ele é um devoto exclusivo. Mas aqueles que não são exclusivos, não se dedicam exclusivamente à adoração de Krishna e querem tirar vantagens, por exemplo, através da adoração de semideuses, dentre outros, quando eles cometem atos pecaminosos, eles são punidos por aqueles atos, né? E não têm condição de se manterem estáveis na prática. Eles sofrerão com as reações desse karma. Certo? Então, por mais que nós, inclusive, paremos, né, de praticar Bhakti, né, nós, quando voltarmos no futuro, seja nessa vida ou em outra, nós voltaremos do ponto em que nós deixamos. Nós não perdemos jamais tudo que conquistamos em Bhakti. Do contrário, não acontece com karma, jnana, yoga e outros processos que precisam que você esteja numa disciplina constante. Do contrário, você simplesmente perde. É como você exercitar o seu corpo. Se você para de exercitar o corpo, você automaticamente perde aquela habilidade ou aquele tônus, né, muscular que você ganhou com os exercícios, né? Então, isso a gente pode comparar à prática de jnana, karma, yoga, etc. Você precisa recomeçar do zero muitas vezes. Mas a prática de Bhakti Yoga não permite que você perca aquilo que você conquistou, né? Isso é parte da misericórdia de Krishna. Verso 48. Ó filho de Kunti, você não deve abandonar o trabalho que as escrituras prescrevem de acordo com a sua natureza, mesmo que esse trabalho, né, possua algum tipo de defeito. Todos os esforços são, na verdade, encobertos por algumas falhas, né? Assim como o fogo também pode ser encoberto pela própria fumaça. Ou seja, durante o seu percurso, pode ser que você, de fato, cometa erros, que a sua tentativa de acerto não gere o resultado desejado, mas, no entanto, não há problemas em relação a isso, né? Basta você continuar, que a perfeição com certeza será alcançada. Verso 49. Aquele cuja inteligência não está apegada a nada material, cuja mente está controlada e que é livre de todos os desejos, mesmo do desejo de alcançar a felicidade de Brahmaloka, que é o planeta mais elevado aqui desse sistema, né? E renuncia completamente aos seus deveres prescritos. Ele alcança a perfeição suprema na forma de uma reação nula às suas ações, ou seja, ele não sofre com o karma. Então, somente, Krishna já explicou isso anteriormente, somente aquele que abandona completamente todos os apegos materiais, eles podem renunciar ao seu dever prescrito, porque a mente deles já não está mais aqui no mundo material. Eles já não se identificam mais com o mundo material. Esses sim, que são os sannyasis, eles podem renunciar aos seus deveres prescritos sem nenhum problema. Não era o caso de Arjuna, né? Então, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo muito corriqueiro, né? Um homem, né, tem relação com uma mulher, tem filho, né, e começa a ver que a vida material é cheia de sofrimentos, que aquela relação familiar não foi aquela maravilha que ele imaginou, né? E enquanto o filho ainda está pequeno, ele decide deixar a sua casa, abandonar as suas responsabilidades e ir para um templo, onde ele pode simplesmente viver ali, fazendo Bhakti, né, praticando Bhakti Yoga, e sem ser
importunado pelos problemas da vida familiar. No entanto, se o guru percebe que aquela pessoa ainda é extremamente apegada ao mundo material, à gratificação dos sentidos, o guru não vai permitir que ele abandone o seu dever, né, de pai, né, e de marido, né, para simplesmente estar ali no ashram, né, vivendo como se fosse um monge, mas na verdade como uma maneira de escapar, né, da sua responsabilidade e do sofrimento que lhe é conferido pelo seu karma. Então o guru não permite que isso aconteça. O guru vai dizer para aquela pessoa que ele deve permanecer na sua casa, cumprir, né, como seu dever de pai até que o seu filho se torne independente, até que a esposa, caso não trabalhe, possa também se sustentar, né, e se manter. Aí sim Gurudeva permite que aquele homem venha viver no templo e renunciar. Porque Gurudeva sabe que isso é simplesmente uma válvula de escape. Ele não tem o desejo genuíno de ir para o ashrama pela prática de Bhakti Yoga em si. Mas ele simplesmente usou isso como uma alternativa para escapar de um sofrimento material. Então essa atitude não é correta. Agora, aqueles que mesmo estando, né, mesmo tendo diversos deveres sociais a serem cumpridos, quando surge dentro deles o desapego real, né, a motivação genuína de abandonar este mundo e se dedicar exclusivamente a Bhakti Yoga, o Guru ainda assim permite que eles venham se juntar ao ashram, né, porque o Guru conhece o coração do seu discípulo. Não tem como você enganar o Guru se for um Guru de verdade, se for um Guru da mais alta classe, um devoto puro. Ele conhece exatamente quem são os seus discípulos. Não tem como você enganá-lo. Verso 50. Ouça de mim agora, brevemente, ó filho de Kunti, a maneira através da qual a pessoa que alcançou a perfeição, né, na forma de nishkarmya, né, ou seja, de não apego aos frutos das suas ações, alcança então a realização da realidade espiritual, que é o cume mais elevado do conhecimento transcendental. Versos 51 a 53. A pessoa dotada de inteligência pura controla a sua mente com determinação. Ela renuncia aos objetos dos sentidos e ao desfrute dos mesmos, através da forma, do som, etc. Livre do apego e da aversão, ele vive de maneira santificada em local solitário. Ele come pouco, ele controla o seu corpo, a sua mente, a sua fala. Ele constantemente ele constantemente se abriga, né, na prática de Bhakti Yoga, meditando no Senhor Supremo. Ele então se refugia no desapego completo, se livrando completamente do falso ego, dos falsos apegos, da arrogância, do desejo, da ira, da acumulação desnecessária, do acúmulo desnecessário de posses e sentimentos de posse. E assim ele está completamente em paz. Tal pessoa é qualificada para compreender Brahma. Entendendo aqui Brahma como sendo o Senhor Supremo. Tá? A palavra Brahma ela tem diferentes significados de acordo com o contexto. Pode se referir ao aspecto impessoal de Deus. Brahma pode se referir àquilo que é espiritual, de maneira geral, ou simplesmente também se referir ao Senhor Supremo. Então, aqui no caso, realizar Brahma significa realizar o Senhor Supremo, conhecer, né, compreender quem é o Senhor Supremo. Verso 54, que é um verso famoso, vou ler para vocês. Brahma Bhutta Prasannatmana Shoshachina Kankshati
Sama sarveshu bhuteshu madhubhaktin labate param. A pessoa assim situada na compreensão do Brahma se torna completamente bem-aventurada. Ela não lamenta nem deseja nada. Estando equilibrada, né, ou vendo todos os seres de maneira equânime, ela alcança devoção pura por mim, Krishna diz, a qual é abençoada com os sintomas de prema ou de amor divino. Então, primeiro, é necessário que a pessoa se situe no estado de Brahma, ou seja, que ela abandone a concepção física, a concepção corpórea, né, a limitação da percepção da realidade, né, filtrada pelos sentidos, pela mente, pelo corpo, e ela precisa entrar na consciência da alma, na consciência de que existe esta alma por detrás do corpo e que ela automaticamente se livra desses apegos materiais. Né? Essa pessoa então se torna elegível, né, ou apta a desenvolver devoção pura por Krishna. Do contrário, não. Do contrário, se você, mesmo praticando devoção, ainda mantém esses apegos, ainda mantém essa visão corpórea da vida, né, baseada na concepção corpórea, você não pode alcançar devoção pura. Você pratica uma espécie de devoção, mas ela é mista, ela é contaminada porque você ainda não conseguiu, de fato, entrar na realidade da alma e, em consequência, receber essa devoção carregada de prema, ou de amor transcendental, amor divino por Krishna. Verso 55. Um verso também importante. Bhaktya mam abhijanati javam yaschasmi tattvata tato mam tattvato gyatva vishate tadanantaram. É apenas através da devoção pura, do serviço devocional puro, que pode-se alcançar e compreender de verdade a verdade a respeito das minhas glórias e da minha natureza original e da minha forma transcendental. Então, Krishna diz bem claro, aquele que assim me compreende como sendo essa pessoa original e as minhas glórias, ele entra nos meus passatempos eternos através da força de Prema Bhakti, ou da devoção de amor, dotada de amor divino. Então Krishna mais uma vez diz claramente, com todas as letras, né, é apenas através, né, da prática do serviço devocional que a pessoa pode, sim, entrar nos meus passatempos, que ela pode chegar até mim. 56. Por minha graça, Krishna diz, os meus devotos exclusivos alcançam a minha morada eterna e imperecível, chamada Vaikunta, mesmo que ele esteja ocupado, né, com diversos tipos de atividades, em geral, não importa. Ou seja, por mais que ele tenha ainda atividades neste mundo material, se ele é um devoto exclusivo e já alcançou Prema, aí sim ele pode entrar na morada do Senhor Supremo. Então, por que Krishna faz por que ele explica dessa maneira? Porque muita gente acha que o estágio final, né, da evolução espiritual é você ficar simplesmente inativo, né, como um yogi sentado dentro de uma caverna lá nos Himalaias, né, sem interação, sem ação, sem vida social, né, simplesmente
tentando anular a sua própria existência física, como se isso fosse a solução, né, para os problemas e a causa da realização espiritual, o que de fato não é. Não é, porque a prática de Bhakti, ela necessariamente implica em você ter uma vida social, você se movimentar, você servir a Deus o tempo todo. Você precisa cantar, você precisa adorar, você precisa cozinhar, servir alimento para Krishna, né? Se associar com os devotos, visitar os locais sagrados. Tudo isso demanda movimentação, karma, atividades. Então Krishna deixa bem claro, por mais que essa pessoa esteja cumprindo com diversas tarefas mundanas, ou claro, aparentemente mundanas, ainda assim, se ele for um devoto exclusivo, e devoto exclusivo Krishna já definiu no verso anterior, é aquele que adora Krishna com Prema Bhakti, aquele que já alcançou Prema Bhakti, o estágio final da devoção, ele então está apto a entrar no mundo transcendental de Vaikuntha, ou seja, ele alcançará a liberação final deste mundo material, não nascerá novamente e assim poderá se tornar um associado eterno do Senhor Supremo. 57. Com a sua mente livre de todo falso ego e de todo o sentimento de achar que é o ator, né, ou o autor das suas ações, ele oferece todas as suas atividades a mim com todo o seu coração. Estando completamente devotado a mim, ele se abriga no yoga com a sua inteligência estabilizada. E assim ele permanece absorto na sua consciência em mim. Ele permanece com a sua consciência absorta em mim constantemente. Esse é o estado que nós chamamos de samadhi. Verso 58. Por se lembrar de mim constantemente, ou seja, por nunca se desviar dessa lembrança, dessa meditação sobre mim, com toda a sua devoção e o seu amor, ele irá, né, por minha graça, cruzar todos os obstáculos materiais finais. Mas se, devido ao seu falso ego, você negligencia as minhas instruções, ou ele negligencia as minhas instruções, você apenas irá alcançar a ruína na forma da existência material contínua. Então Krishna diz claramente para Arjuna, se você não seguir as minhas instruções, você estará fadado ao fracasso. 59. A sua decisão de não lutar é única e exclusivamente devido à influência do seu falso ego. Mas isso não irá em vão, porque a minha energia material, nesta forma, do modo da paixão, irá levá-lo a lutar de qualquer maneira. Ou seja, Krishna usa, né, essa força da energia da paixão para forçar Arjuna a lutar. De qualquer maneira, Krishna diz. Querendo ou não, ele vai lutar. 60. Ó filho de Kunti, você irá, de uma forma ou de outra, ser levado a executar essa ação, mesmo nesse estado iludido que você agora deseja evitar. Porque, na verdade, você está fadado a agir de acordo com a sua natureza inerente, com a sua natureza inata. Ou seja, por mais que haja essa dúvida na cabeça de Arjuna, Krishna diz, a força da natureza é muito maior do que essa dúvida e vai te levar a lutar e a cumprir com o seu dever. Quer você queira, quer não. Ó Arjuna,
A superalma está situada dentro do coração de todos os seres vivos. E pela sua potência ilusória, ele está fazendo com que você vague neste ciclo de nascimentos e mortes, como se ele estivesse montado dentro de uma máquina. Perdão, como se a alma estivesse montada dentro de uma máquina. É um verso famoso também. Ishvara sarva bhuttanam hrideshirjuna tistati brahmayam sarva bhuttani yantrardhani mayaya. Ou seja, cada corpo é como se fosse uma máquina, um veículo. A alma está dirigindo esse veículo e a superalma está sentada ao lado como passageiro, observando, né, o motorista conduzir, né, o seu corpo ou o seu carro. 62. Ó descendente de Bharata, renda-se completamente a mim, que sou o controlador supremo. Pela minha graça, você irá alcançar a paz transcendental e a morada suprema eterna. 63. Assim então eu o instruí com todo este conhecimento, que é mais confidencial do que o conhecimento secreto sobre o Brahman. Reflita profundamente sobre este conhecimento confidencial e assim decida como agir. Então agora Krishna deixou nas mãos de Arjuna a decisão de lutar ou não lutar, mesmo sabendo que ele já havia movido, né, os seus pauzinhos para, obviamente, efetuar essa batalha, né, porque era necessária, mas ainda assim ele vai deixar que Arjuna externamente decida se ele vai ou não lutar. Mas é aquela falsa, né, ideia de independência que nós achamos que temos, mas na verdade não temos. Verso 64. Novamente ouça a minha instrução mais elevada, o conhecimento mais confidencial de todos. Você é extremamente querido a mim e, portanto, eu estou lhe contando tudo isso para o seu benefício. E assim, Krishna vai agora dizer o verso talvez mais importante do Bhagavad Gita, que é o verso 65. Manmana bhava mad bhakto madhyaj mam namaskuru mam me veisasi satyam te pratijane priyosi me. Absorva a sua consciência em mim. Se torne o meu devoto. Dedique-se inteiramente às práticas de ouvir e glorificar os meus nomes, formas, qualidades e passatempos. Me adore, ofereça suas reverências a mim. Dessa maneira, você certamente me alcançará. Esta verdade eu juro que você... eu prometo, a você que você é o meu mais querido. E isso é a verdade. Você é o mais querido para mim, Krishna diz. Então aqui nós temos um comentário bastante longo, né, para nós lermos, que é um verso importante. E farei isso na próxima leitura, já que o tempo se aproxima do final, assim como o verso 66, que é um verso também muito importante do Sarvadharma Parityaja, e a gente vai ler também todo o comentário dele também, tá? Para a gente poder entrar agora dentro da essência do Bhagavad Gita, e eu vou estender inclusive a explicação desses versos com o comentário do meu Gurudeva num pequeno livro que ele escreveu que chama-se A Essência do Bhagavad Gita, tá? Para que nós possamos compreender, né, a fundo e completamente o que é Bhakti Yoga
o que é essa mensagem que Krishna quer nos transmitir através do Bhagavad Gita. Ok? Desejo a todos, então, que tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.